Vale. Informação com credibilidade. Agora, ouve as informações da nossa entrevista do dia aqui no Jornal Rádio Vale nesta sexta-feira. Entrevista do dia que recebe com muito prazer aqui em nossos estúdios nesta manhã de sexta. Ele que é um dos nossos porta-vozes sobre o trabalho do Poder Legislativo, é o presidente, inclusive, do nosso Poder Legislativo neste ano de 2022, na atual legislatura. Converso hoje com muito prazer com o vereador Maicon Campos Isgrotti, que vai nos falar mais a respeito do trabalho parlamentar e da importância, da orientação dos nossos parlamentares nisso tudo que nós estamos vivenciando nesse momento, que é o período eleitoral. Vereador Maicon, muito bom dia e obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, repassando essas informações. Bom dia, Sidney. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale nessa bela manhã de sexta-feira. E é sempre um prazer estar aqui, trazendo informações, e sempre que eu solicito a você um espaço, ou você me convida, me coloco sempre à disposição para a gente estar aqui trazendo as informações ao nosso povo. Muito bem, antes da gente falar em si, do foco do nosso assunto de hoje, que é as eleições, o pleito eleitoral que acontece no próximo domingo, dia 2 de outubro, meu caro vereador Maicon, vamos falar sobre alguns assuntos importantes que foram encaminhados e destacados recentemente, não só pelo nosso Poder Legislativo, mas também pelo Poder Executivo. O prefeito Eloy aqui esteve na última semana, na última sexta-feira, inclusive, nos esclarecendo como deverá acontecer, então, o processo de transição do nosso Hospital São José, que agora receberá um aporte maior de recursos por parte da nossa administração municipal. Ou seja, para o bom entendimento da nossa comunidade, a prefeitura terá uma participação maior na gestão do nosso hospital, que até então era particular. A partir de agora, o prefeito nos falou que 550 mil serão repassados mensalmente, além dos, não só os 86, na verdade, dos 86 que são repassados atualmente, 550 mil mensalmente. E isso também dependerá do processo de aprovação do nosso Poder Legislativo, é isso? Com certeza, Sidney. Então, o projeto está sendo caminhado para a Câmara e será apreciado. Chegando lá, existe um parecer jurídico a ser feito. Do jurídico passa para as comissões, CCJ, Comissão de Saúde, e assim ele faz a tramitação até chegar no plenário, para no dia da votação e discussão entre os vereadores, todos possam apreciá-lo no plenário e decidir. Temos muita convicção, é certeza, podemos até dizer certeza, que nenhum vereador em sã consciência e com responsabilidade iria contra esse projeto, visto que hoje, com certeza, o tema hospital era um dos maiores problemas da nossa cidade. Pois é. Visto que todas as cidades do Vale, já foi mencionado isso aqui em conversas anteriores, Sidney? Todas as cidades do Vale já tinham uma atuação muito forte da prefeitura frente ao hospital, mesmo às vezes ele sendo municipal ou não sendo municipal, mas tinha a mão da prefeitura lá, através de recursos. E quando tem esse aporte, esse aumento de aporte que está acontecendo agora de 86 para 550 mil reais, digo para você que o prefeito Eloy está tomando uma decisão muito assertiva, e ele também fez de uma maneira que eu entendo ser a mais correta, buscando uma auditoria, trazendo o problema para dentro da prefeitura, vendo com o seu financeiro, sua equipe de administração, até onde poderiam chegar. Uhum. Visto isso, está sendo feito também a troca da empresa que administra. E ele se prontificou e tem comentado isso a público, de que colocará no hospital uma pessoa de sua confiança, para que faça todo o controle do atendimento, disponibilizando 2 médicos presenciais de dia e de noite, e não com chamado, que às vezes você chegava lá, o médico não estava. Sim. Não, é só sobreaviso é o termo correto. Aí sobreaviso que está em casa, às vezes está distante, então não é a maneira correta de uma cidade do nosso porte tocar uma emergência de um hospital. Certo. Mas o problema era deficitário, era déficit de recurso, então tá aí, vamos arrumar. Agora, que a qualidade tem que arrumar, que a qualidade ao público tem que ser melhorada, com toda certeza. E assim apostamos no Márcio. Marcos, né? Marcos, que vai ser o novo diretor, ex-secretário de saúde de Major. Então, digo assim que nós apostamos as fichas, sim, nessa nova empresa, sim, nesse novo diretor que vai coordenar a equipe de trabalho do hospital. E digo assim, olha, antes tarde que nunca, e a nossa cidade, de fato, precisa ter essa mudança. O prefeito, inclusive, convocou uma reunião com todos os vereadores para a apresentação desse novo instituto, né? Qual foi o entendimento de vocês dessa apresentação? A gente ficou muito contente com a notícia.
há uns 70 dias, 80 dias atrás, fiz matérias, estive por várias vezes no hospital, e o problema era notório, de que o problema não era estrutural do hospital, o problema estava na gestão. Verdade. Tinha uma névoa, tinha um problema sério ali de que a prefeitura não conseguia solucionar mantendo esse distanciamento e com um pequeno repasse de 86 mil, que hoje, por tamanho da cidade, realmente é um valor relativamente irrisório por tamanho. Então, o prefeito Herói também nos tornou público de que hoje o hospital ele ocupa um porte 1, que vai numa escala de 1 a 4, quando na realidade ele tem estrutura para estar no porte 4, porém está no 1. Tá. E estar no 1 para o 4, no 1 recebe 200 e poucos mil reais do Estado, quando se tivesse no 4 receberia 1 milhão. Então, olha a discrepância, como que o nosso hospital está desse jeito. Mas isso é relacionado aos serviços que presta para recebimento dos recursos, certo? Justamente. Nos últimos anos, Sidney, você é prova, eu sou, de que as cirurgias eletivas em Tijucas, elas se despencaram, não se faz mais cirurgias em Tijucas. Então, entendemos que assuntos que tenham gravidade, um acidente grave, que a pessoa realmente está, às vezes precisa do suporte da capital. Você precisa ser deslocado para um hospital regional, para um Caridade, ou por Itajaí, Marieta, devido à complexidade, e nesses hospitais, nesses grandes centros, você encontra vários médicos dentro do hospital de inúmeras especialidades. Sim. Tijucas talvez não seja essa situação neste momento, mas que tenha de fato como solucionar uma perna quebrada, um problema que não seja tão grave, uma cirurgia de catarata, as cirurgias eletivas, que hoje é muito simples. Qualquer pessoa da administração dizer, mas está lá na fila do Estado. O Estado absorve todos os municípios, ele tem uma dificuldade de gerir isso pela quantidade. Mas se nós tivéssemos esses atendimentos em Tijucas, com certeza a nossa população teria olha a qualidade de vida. Quanto que a prefeitura economizaria no transporte dessas pessoas, no TFD? Quantos carros e ônibus necessários, sem contar o desconforto de ter que acordar 4, 5 da manhã para ir para Florianópolis. Então diga assim, o Hospital de Tijucas ele tem estrutura e porte para ser colocado e resolver 80% dos problemas de saúde do nosso povo. Tá, daí o vereador chegou onde eu queria. Nosso povo, a CIT-CDL realizaram dias atrás aquele programa Voz Única, né? Sediaram, na verdade, o programa da FACISC e a CIT-CDL realizam a nível municipal. Onde receberam um candidato ao Senado, receberam o empresário Luciano Hang e entregaram a cartilha de reivindicações da classe empresarial. Entre elas, eu observei bem que uma delas no quesito saúde é a transformação do nosso hospital em hospital regional. O anseio ainda é esse, o vereador, transformar o hospital de Tijucas num hospital regional para atender a população periférica de municípios vizinhos. Pergunto por quê? Porque a gente vê que estão municipalizando as gestões de hospitais no Vale inteiro. Nova Trento tem o seu hospital para atender a sua população. São João igual, Canelinha mesma coisa. Tijucas tem um hospital. E eu ouço tijuquense falar isso desde que eu me entendo por gente. Um hospital regional para atender toda a demanda do Vale. Só que a demanda do Vale, o Vale, as cidades do Vale estão cuidando das suas demandas. Então hoje é viável esse pensamento de transformar o Hospital São José de Tijucas em um hospital regional? Ô Sidney, eu vou responder a sua pergunta de uma maneira muito reta e objetiva. Antes de pensar em transformá-lo em regional ou discutirmos esse tema, nós temos que pensar em botar o hospital para funcionar direito. Nós não conseguimos atender o nosso povo. A nossa demanda como é que nós vamos atender de cidades vizinhas? Tenho certeza de que a maior estrutura, o maior hospital, ele tem uma qualidade incrível para quem não teve oportunidade ou não conhece, nos últimos anos não entrou lá. É incrível a estrutura do Hospital de Tijucas. Sim. Ele tem porte para isso. Sem dúvida. Mas hoje, a empresa que chega e que a gente deseja total êxito no seu trabalho, nesse início de transição, a gente deseja isso a ela, que dê qualidade, que dê atendimento ao nosso povo. Igual a fala do prefeito Eloy. É saúde que o povo quer? É saúde que o povo vai ter. Certo. Antes de pensarmos em ser regionalizado o hospital, temos que pensar em ele dar conta da nossa demanda da nossa cidade. Justamente. Coisa que hoje não existe, não acontece. Então, mas eu não vejo isso com maus olhos, porque a partir do momento que se no futuro possamos ter um hospital regional, aí a coisa fica extremamente interessante para quem mora em Tijucas.
porque terá uma gama grande de especialidades médicas e serviços prestados, com certeza. Maternidade, aí sim. Aí, mas vai atender também Canelinha, São João, Nova Trento, Major e assim por diante. Sim, mas isso acaba vindo um recurso muito maior do Estado e vai ofertar para nós que estamos em Tijucas, dando mais qualidade para nós que estamos aqui perto. Quer dizer que nós extrapolamos, estamos além do atendimento da capacidade tijuquense, né? E isso é um plano futuro, como o vereador bem nos disse. Justamente, isso aí já escutei, já me questionaram, mas Tijucas tem que ter um hospital regional. Sim, mas antes tem que ter pelo menos uma emergência funcionando, que tem um atendimento. Que eu acho que você chegava ali para dar uma sutura de 5 pontos, não dava, é só até 3. Se for 5, já tem que mandar para Floripa. Aonde uma cidade desse tamanho, se um motoqueiro cai, quebra uma perna e tal, como é que Tijucas não faz? Não faz nada, uma cirurgia de vesícula não faz. Certo. É um negócio assim, eu não sei o que faz ali, acho que só injeção no bumbum e manda para casa e acabou-se. Pois é, quando fazia, né? Porque quando ele não tinha que ficar 8, 10 horas esperando lá sentado sem entender o que estava acontecendo lá dentro. Lamentavelmente, né? E eu falo isso, não estou criticando por criticar não, viu? O hospital sempre foi nosso parceiro, a gestão, desde a época das irmãs até quando da congregação de Santa Catarina foi parceiro da Rádio Vale. A gente sempre procurou abrir espaços para os mais diversos esclarecimentos, como foi feito ao longo dos anos. Muito bem, vereador, e só para a gente pontuar esse assunto então, como o senhor representa o Poder Legislativo, eu termino perguntando o assunto hospital do seguinte: o prefeito Eloy nos disse que a partir de agora, então, o hospital entra em estado probatório, né? A empresa IGAPS, que vai administrar o hospital daqui para frente, sob tutela da prefeitura, estará então em estado probatório, sobretudo na qualidade do atendimento. O prefeito Eloy foi bem enfático nisso, qualidade do atendimento da população. E se isso se instalar, se implantar e tiver êxito, como o vereador bem nos disse, futuramente será reavaliada a necessidade de permanência do PA aberto. Como é que o senhor vê isso? Sempre fui um crítico de que 2 portas 24 horas abertas em Tijucas era um ponto a ser favorável para a população, quando na realidade entendo de que é o maior problema hoje da saúde emergencial de Tijucas. Certo. Ter 2 portas. Eu acho que tem convicção de que pelo tamanho que temos não necessita. Basta investir todas as fichas no hospital. Mike, mas está falando então que tem que fechar o 24 horas. Não precisa fechá-lo, mas deixar de ser 24 horas e colocá-lo a funcionar com horário estendido. Vamos supor, até 10 horas da noite, até meia-noite, quem sabe, e depois da meia-noite ele fecharia e o atendimento seria somente no hospital. Para ser uma extensão daquelas pessoas que trabalham durante o dia e às vezes precisam de um atendimento, um procedimento mais simples, poderia procurar ali o Orlando Barreto. Ambulatorial, né? Ambulatorial, justamente. E ele deixando de ser 24 horas, com certeza teria uma economia, até para ajudar nos cofres do município. A direcionar os recursos para o hospital. Visto esse aumento que foi bem significativo. Seria, acho que, uma atitude inteligente da administração, mas também do jeito que eles estão fazendo, com muita calma, analisando, é sensato isso, é sensato. Claro, com certeza. Nós estamos aqui apostando as nossas fichas que vai dar certo, né? Porque nós gostamos da nossa cidade e esperamos que vai dar certo, né, vereador? Para concluir, Sidney, vou já manifestar o meu voto que positivamente a questão do aumento de 86 para 550 mil no repasse do município para o hospital, agora também deixo bem claro de que será cobrado. Claro, porque a população vê todo um noticiário desse, cria uma expectativa, aí você chega lá e não tem atendimento. Justamente. Aí se, poxa, então só pegaram o dinheiro e estão fazendo o quê? Aí não, aí eu acho que daí nós vamos começar a visitar a Rádio Vale toda semana, os jornais, para a coisa funcionar, porque daí vereador tá aí, vereador tem que legislar e fiscalizar. E se eu não fizer isso, eu estou omitindo a minha função e o meu posicionamento de trabalho, né? Concordo plenamente, assim será. Peço a você, inclusive a você, me cobre. Com certeza, estaremos sempre atentos. Vamos lá então, o nosso foco principal hoje é falar do que nós temos pela frente. Próximo domingo, 2 de outubro, nossas eleições gerais de 2022. O senhor está aqui hoje porque foi eleito pelo voto popular da nossa comunidade para representar a nossa população na esfera municipal, Poder Legislativo Municipal. Seus 12 colegas que compõem a nossa atual legislatura também assim foram. E aí eu gostaria que o senhor analisasse esse momento. Nós temos pela frente a oportunidade de eleger novos governantes na esfera federal, na esfera estadual. Qual a importância disso para a população que hoje se vê
aquela que se vê desassistida, aquela que está satisfeita ou não, porque isso trata de democracia. E democracia trata da opinião de cada um, né, vereador? Sidney, fico muito triste quando escuto alguma manifestação de uma pessoa dizer assim, ó, eu não gosto de política e eu não voto em ninguém. Ali eu sinto que nós precisamos fazer muito mais. Pois é. Por quê? Todas as decisões de uma cidade, de um estado, de um país, são decisões políticas. Sem dúvida. Seja tributação dos impostos, aonde vai ser instalado um hospital, um posto de saúde, uma escola, aonde vai passar uma rodovia e assim por diante. Então, nós não podemos dizer que a política... Não, eu não gosto de política, não discuto isso e ela não faz parte da minha vida. Faz. Ela passa na frente da sua casa, atrás da sua casa, por baixo da sua casa. Sim. É através da água que chega na nossa casa, a energia. Então, dizer que a gente não vai votar em ninguém, tudo bem, o voto, a pessoa tem esse direito de dizer que não vai votar em ninguém, óbvio que ela tem, mas também oriento e penso que ela poderia, através das redes sociais, da internet, ver quem são os candidatos. No nosso estado hoje, para deputado estadual, nós temos 40 cadeiras em Florianópolis. São 40 deputados que vão se eleger. Sim. Tem 600 e poucos candidatos. Então, Maico, mas não é possível ver os 600. Tudo bem, mas veja os que estão mais próximos da sua cidade, que têm vínculos com a sua cidade, que já passaram por aqui e mandam recursos para a nossa cidade e ajudam Tijucas. Da mesma forma, o deputado federal, o qual, nesse pleito agora, serão 16 vagas de deputado federal que trabalham lá em Brasília e para 300 e poucos candidatos. Da mesma forma, avalie, busque alguém que tem relação com a nossa cidade. O prefeito Eloy, desde quando eu me tornei vereador em 2020 na eleição e assumimos em 2021, ele sempre nos estimulou. Busquem relacionamentos com os deputados federais, estaduais, senadores, para que eles destinem mais recursos para Tijucas. E essa é a importância da eleição, de colocarmos pessoas que são de confiança dos vereadores. Maico, mas como assim de confiança? Sim, aquele deputado que a gente pode ligar e pedir para eles, deputado, nós temos uma rua aqui que tem um problema seríssimo, o senhor e para fazer a obra vai custar R$1.500.000, um exemplo. O senhor não teria como nos ajudar com uma emenda parlamentar de 500 mil, de 1 milhão? É isso. Poxa, a gente fica extremamente contente, eu me sinto muito feliz quando eu vejo qualquer um dos vereadores trazer recursos para Tijucas. Não pense que eu quero que o holoforte fique virado para mim. Claro. Eu quero que o holoforte fique virado para nossa cidade. Se eu conseguir 100 e ele conseguir 1 milhão, eu fico tão feliz com o meu 100 e muito mais com 1 milhão dele. Sem dúvida. Entendeu? Então, esse relacionamento, busquem saber quem os vereadores estão apoiando para esse pleito, seja deputado estadual, federal, governador. Existe divergência? Sim, muitas. E aí eu respeito todas as escolhas. Como respeito meus amigos que torcem para os outros times de futebol, como respeito pessoas de outra religião, a gente não deve discutir. A gente pode conversar, debater e buscar a melhor opção para quem? Para a nossa cidade. Não devemos olhar para o nosso umbigo, e sim para aquilo que pode ser feito a mais pela nossa cidade. É verdade. Isso vem bem de encontro a uma coisa que eu venho falando gradativamente aqui, que é o seguinte, às vezes eles me perguntam assim, nossa, por que a Rádio Vale faz questão de estar em todas as inaugurações da prefeitura, por exemplo? Justamente para isso, para eu chegar lá, por exemplo, na inauguração de um asfalto de uma rua e poder informar para a comunidade quanto que foi empenhado de recursos que ela paga através de seus impostos naquela construção, como que aquilo foi gerenciado pela administração municipal para a realização e principalmente, de onde é que vieram aqueles recursos? Foi só municipal? Foi só do imposto que o cidadão paga no IPTU, por exemplo, ou nos seus impostos? Ou se nós tivemos influência de outro representante? E aí vem isso que o senhor nos diz. Muitos são feitos através de emendas parlamentares. E aí é válido que a comunidade lembre nesse momento aqueles que destinaram recursos, que lembraram que Tijucas existe, né? Que atenderam o pedido do vereador, do prefeito, dos nossos representantes para a destinação desses recursos. Ou então, nos principais debates populares que a gente teve, nossas audiências públicas, tivemos recentemente aqui da SC 410, já tivemos do hospital, já tivemos sobre o presídio. Quais representantes na esfera federal ou estadual estavam presentes para brigar por Tijucas naqueles momentos? Não é isso? Com certeza, Sidney. Concordo com você em todos esses pontos. Os deputados, eles não conseguem estar em Tijucas todos os dias, óbvio que não.
mas eles têm que ter aqui representantes que apoiam ele e busquem, que estejam lá na Alesc, lá na Assembleia Legislativa, batendo na porta, precisamos de ajuda. Então, avaliem, vejam os deputados que realmente mandaram recursos, isso na internet tem, só você entrar na Alesc, tem todos os valores destinados. Tem deputado que para Tijucas mandou quase R$1,5 milhão. Sim. Outros mandaram 100 mil. Tem deputados que passam muito por Tijucas, mas passam de avião. Sim. Tu interessa? Passam de avião, por cima. Por baixo, não. Sim. Então, busquem essas informações. Vejam quem os vereadores, vejam quem os representantes de vocês na nossa cidade estão apoiando. É importante, ajuda muito no desenvolvimento da nossa cidade. Tijucas consegue viver com o orçamento só do município? Até consegue. Vai pagar a folha de pagamento, vai ter dinheiro para isso. Mas a questão de obras vai ter uma certa lentidão. Não é possível você asfaltar 10, 20 ruas ao mesmo tempo e expandir isso e aumentar o recurso do hospital e fazer ginásio de esportes. Quando temos a oportunidade de ter as emendas dos deputados, aí sim a gente vê mais obras, a gente vê a cidade acelerando, igualmente está acontecendo agora. Sem dúvida. E vocês que estão no dia a dia da política, meu caro vereador, o que esperar desse nosso pleito? Será que teremos uma eleição tranquila? Nós estamos vendo aí muito ataque pela internet, coisas que vêm se intensificando ao longo dos últimos anos pela parte impessoal das eleições, porque antes era o corpo a corpo, era o candidato indo na casa do eleitor pedir seu voto, apresentando suas propostas. Agora isso virou também uma guerra midiática, né? A internet tem transformado o processo eleitoral nos últimos anos. Como é que vocês têm visto isso? Eu fico assim triste quando a gente vê o excesso de... Se é o excesso, já é um problema, né? Pois é. Mas de fake news, de coisas que agregam pouco e ajudam o eleitor, não ajudam o eleitor a de fato decidir o seu voto. Porque você vê a qualidade de alguns debates políticos, igualmente teve ontem à noite presidencial, na quarta-feira à noite teve o estadual, e realmente a gente vê um nível assim muito, muito baixo em alguns momentos do debate. Mas como assim, Michael, um nível baixo? As agressões, parte para o lado pessoal e não se fala de fato do problema. E se eu participasse naquele momento, eu chegaria até a ficar um pouco quieto e incomodado com uma situação dessa. Então, acho que a gente tem que falar dos problemas da cidade, temos que entender o problema da cidade e a partir do momento que você coloca o nome à disposição para um cargo público, principalmente se falando do cargo executivo, que é onde detém o orçamento dos impostos para fazer as obras. Olha, a gente espera que os políticos tenham um posicionamento muito melhor do que estão tendo alguns, não são todos, né? Mas não consigo agir dessa maneira. Não tem que partir para esse lado pessoal, é uma parte triste da política que eu hoje, como representante do povo, fico triste, fico incomodado. Então, avalie. Olhem, quem não teve oportunidade de assistir o debate, entra na internet, pega seu telefone ou seu computador, só bota ali debate dos governadores de Santa Catarina, que foi na quarta, e olha o presidencial. Veja, escolha com lucidez, com o coração, de fato. Não é difícil de entender qual é o melhor candidato. O confronto de ideias é uma grande ferramenta, né? É uma grande, mas desde que haja e tem esse respeito, né? Entre todas as partes envolvidas. Até por isso, né? A gente vê que quando extrapola até a falta de respeito, a gente sabe quem são os mais preparados ou não. Já pensou se eu e você agora começar a falar dos seus problemas pessoais, isso que você já fez de certo, de errado principalmente, né? Que você vê, poxa, daqui a pouco você olha pra mim, Marco, mas você também fez isso errado. Pô, pra quem tá em casa não ficaria muito legal, absurdo, né? É um absurdo. Vamos falar do que é bom. Por exemplo, eu adoro falar que o problema... Não é que eu gosto, né? Desculpa o termo incorreto que eu usei. Nós temos que ter foco e concentração nos problemas de Tijucas. É verdade. É disso que nós temos que discutir, seja na Câmara, e focar nisso. Entendemos que o hospital era, no meu entendimento, um dos maiores problemas do município? Sim. Sabemos que o anel viário é uma das obras mais necessárias para desviar esse trânsito intenso que está se criando dentro da nossa cidade, que não traz qualidade de vida para nós. Sabemos disso. Tem abertura da Boca da Barra? Sim. Temos que fazer mais 1 ou 2 ginásios de esporte? Sim. Temos que ampliar os postos de saúde que hoje estão há quase 20 anos do mesmo tamanho? Sim. É isso que nós temos que falar, de coisas boas e buscar recursos através dos nossos governadores, dos nossos deputados? Sim. Agora, ficar atacando de maneira pessoal, você decide, você também tem defeito, eu também tenho. Meus pais têm defeito, minha empresa tem defeito, sim. Mas trabalhamos todo dia para sermos melhor do que ontem. Sem dúvida. E amanhã temos que ser melhor do que
hoje. E assim sucessivamente. E a nossa cidade também, amanhã tem que ser melhor. Existe um prefeito, um vereador que vai fazer tudo? Existe um deputado que vai fazer tudo? Um presidente que vai fazer tudo? Não, não existe nenhum. Mas se todo ele passar lá e deixar sua contribuição, olhar os pontos mais importantes naquele momento, entender o que é importante e classificar o que é prioridade, sim, nós vamos ter sempre uma melhoria. Temos que melhorar sempre, constantemente. Todo dia um pouquinho a mais. Não dá para fazer tudo num dia, mas se nós melhorar sempre, nós vamos chegar num lugar melhor amanhã. Então a nossa primeira meta para agora é, se possível, analisar aqueles que nós iremos eleger como governantes e votar. Ir votar. Esse é o foco, né? É a chance que nós temos de botar pessoas idôneas, corretas, bem relacionadas lá. Se você não vota, você acha que não tem direito nem de reclamar. Quem não vota não tem direito de reclamar. É verdade. Você não escolheu ninguém, você não é representado lá. Ah, mas o meu voto não faz diferença. Não, pelo amor de Deus, não fala isso. Faz diferença sim, muito. Você faz diferença na sociedade. Todos nós fizemos diferença na sociedade que vivemos. Se você não jogando lixo no chão, respeitando o próximo, respeitando a faixa de pedestre, todos nós podemos fazer o melhor com o nosso vizinho, dando bom dia, cumprimentando as pessoas. Então nós fizemos diferença em qualquer lugar que estivermos. Com certeza. Obrigado sempre pela disponibilidade de aqui estar para a gente falar de coisas macro, né, para a nossa cidade, aquilo que interessa para o maior número de pessoas, e sabe que os microfones da Rádio Vale estão sempre abertos a isso. Da mesma maneira, Sidney, muito obrigado pela oportunidade, desejo um ótimo final de semana a todos e digo, dia 2 de outubro é um dia importantíssimo na nossa vida, seja na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Tenham consciência, votem com responsabilidade, escolham o seu candidato, não deixem de votar. Muito bem, esse vereador Maicon Campos Isgrotti, presidente do nosso Poder Legislativo tijuquense, ao vivo falando com a gente aqui no Jornal Rádio Vale desta sexta-feira. A você, amigo ouvinte.